Eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você. Como a sua vida pareceria hoje se você realmente fizesse tudo aquilo que você disse que iria fazer? Eu não sei vocês, mas acredito que eu já teria realizado grandes sonhos. Eu tenho vários projetos que nem saíram do papel e tenho metas que dependem desses projetos, mas minha maior dificuldade é pôr eles em prática. Muitas das vezes eu tenho uma ideia boa agora, mas se eu não pôr ela em prática no momento que eu tive ela, eu acabo desanimando depois. E quando eu olho eu penso, ué, por que eu queria fazer isso mesmo? Só que aí depois passa 2 semanas, por exemplo, e eu revejo essa ideia e vejo como era uma ideia boa, uma ideia excelente. E eu penso, ué, por que eu não coloquei essa ideia em prática? É genial essa ideia. E um exemplo prático disso é o vídeo Não Desperdice Sua Vida. Eu autorizei ele, planejei ele todinho, só fui gravar 2 semanas depois, porque na hora eu tinha desanimado e depois de 2 semanas eu revi ele e falei, cara, é uma excelente ideia, vai dar bom. E se eu der o meu máximo pra concluir tudo aquilo que eu coloquei pra fazer por apenas 6 meses. Atualmente eu perco tempo demais procrastinando. Já chegou o dia de eu ter assistido 3 jogos de futebol em apenas um dia. Isso dá um total de quase 5 horas desperdiçadas e eu tinha várias outras tarefas pendentes. Momentos mesmo de quando eu chego do treino, começo a mexer nas redes sociais e me dou conta que já passaram 1 hora. Muitas das vezes eu me pego em loop, entrando no WhatsApp, do WhatsApp eu vou pro Instagram, do Instagram eu vou pro YouTube e não aconteceu nada de novo, não tem nenhuma mensagem no WhatsApp, eu entro no WhatsApp, não aconteceu nada de novo no Instagram, eu vou pro Instagram, depois pro YouTube e fico nesse loop perdendo horas ali. O tempo é vida e quando perdemos tempos com coisas que não são relevantes para a nossa vida, estamos nos matando para esta coisa. E se eu colocasse todas essas horas que eu joguei fora para usar para produzir realmente algo que vai agregar na minha vida. Quero mudar de vida e me levar a outro patamar, mas também não quero todo dia ficar pensando que eu tenho que dar meu máximo todo dia 100%, ficar com esse estresse na cabeça. Por isso que eu estipulei o tempo e é o título desse vídeo. Nós precisamos de apenas 6 meses para mudar de vida. E aqui vai o que vamos ter que fazer para alcançar esse objetivo. Para você estar focado nesses 6 meses, você precisa de um objetivo, seja ele estudar, seja ele aprender um novo idioma, seja ele melhorar a sua saúde, seja ele treinar. E uma das primeiras coisas é vencer as objeções que seu subconsciente coloca. Por exemplo, eu quero começar a academia, mas eu não tenho roupa para malhar. Quero começar a ler e não tenho um livro que eu quero ler. Vença as objeções e tome pequenas decisões que elas sim vão impactar na sua vida positivamente. Um exemplo bom para isso é quando eu comecei a academia. Eu sabia que se eu deixasse para começar mês que vem, eu ia inventar alguma desculpa e não iria começar. Então quando eu tive a ideia de querer malhar, de querer começar a academia, eu já contratei o plano no dia, já comecei a treinar no dia. Então quando você encontrar seu objetivo, já começa de agora. Caso não consiga identificar o seu objetivo, eu te recomendo esse livro aqui, A Única Coisa. Ele tem muitos detalhes, muitas recomendações para você achar o seu objetivo, a sua única coisa, o seu foco. Evite contar seus planos para outras pessoas. Esse é um acorde de você e você. Ninguém precisa saber das tuas metas, dos teus planos. A não ser que seja um amigo ou uma amiga que irá entrar com você nesse desafio de 6 meses. Assim vocês podem contar os seus objetivos, suas metas e ir se motivando e cobrando um dos outros para ninguém ficar para trás. Um dia desses pra trás eu parei pra identificar os meus ladrões de tempo. E como já era de esperado, o celular eu errei. Eu anotei meus ladrões de tempo em um post-it e coloquei na frente da minha mesa pra eu sempre ver. Porque quando você conhece o problema, é muito mais fácil pra você evitá-lo. Então identifica seus problemas, anote em algum lugar e coloca numa parte visível pra você. Ou anote aqui nos comentários mesmo, mas cuidado, não coloque suas metas. O meu celular não tem nenhuma notificação permitida, com exceção do e-mail, que é para assuntos mais sérios. As notificações do WhatsApp é bloqueado, do Instagram é bloqueado e todos os outros aplicativos que eu sei que são ladrões do meu tempo. Minha família já sabe que se quiser falar algo importante comigo, precisa me ligar. E se me mandar mensagem, vai ter que ter sorte para eu conseguir ver. Tendo todas as notificações dos aplicativos ligados, você se torna refém do seu próprio celular. Porque toda notificação que cair, você vai deixar de fazer o que você estava fazendo para ir ver essa notificação, deixando algo que era importante em segundo plano. E muitas das vezes o que era para ser uma pequena olhada no celular se torna uma grande olhada. E hoje em dia está saindo muitos vídeos contando sobre os malefícios que o celular traz para a saúde mental. E a notificação é uma delas que traz esse problema. O celular é uma ótima ferramenta para ganhar dinheiro, mas é uma excelente ferramenta para perder tempo. Muitas das vezes eu acordo no meu horário padrão com o despertador, e mesmo sem sentir sono eu ativo os 10 minutos da soneca. Porém, isso é um grande erro. O botão soneca faz você entrar na inércia do sono. A inércia do sono te traz um mau humor matinal, indisposição e pode te causar até dores de cabeça. E é exatamente isso que acontecia comigo. Eu acordava com o despertador, até sem sono e disposto a levantar, porém eu sempre queria colocar 10 minutos porque eu fiz um grande mau hábito na minha vida, e isso só me prejudica. Muitas das vezes eu acordava na correria, já estressado, e isso acabava com o meu dia. E se você estragar logo os primeiros minutos do teu dia, a probabilidade do resto dos seus dias ser ruim é bem alta. Então não coloca o botão soneca. Eu sou uma pessoa que me motiva com números. Números. Ou seja, um exemplo aqui é o canal. Quanto mais inscrito eu ganho aqui no canal, quanto mais inscrito eu tenho, eu me sinto mais motivado para produzir mais vídeos. Quando eu estou malhando e me peso e vejo que eu estou ganhando massa muscular, eu me sinto mais motivado em malhar. E esse é o poder dos números, o poder do seu progresso. Então anote suas conquistas, conte os dias, crie um calendário, tenha um diário se necessário. Atualmente eu prezo por escrever todas as minhas ideias, minhas conquistas nesse caderninho, e isso me motiva pra caramba. Escrever a punha é muito bom e te mantém motivado e inspirado. E é isso que eu vou fazer por 6 meses, sempre anotar nesse caderninho.
Se você acha que 6 meses é muito tempo, veja ele como 180 dias. São apenas 180 dias para você fazer aquilo que você se propôs a fazer e produzir na sua capacidade máxima. Não é impossível a gente conseguir mudar de vida em 6 meses. Tem muitas pessoas que passaram em concurso, passaram no Enem, conseguiram aprender um novo idioma, melhorar a sua saúde em até menos tempo que isso, porque elas colocaram 100% do foco delas no objetivo delas. E se a gente fizer isso por 6 meses, a gente vai conseguir também. Então pega um post-it, uma folha e escreve preciso apenas de 6 meses e prega num lugar visível para você ver todos os dias e se lembrar do porquê você tá fazendo isso. Pode ser na sua mesa de estudo, na sua cabeceira da cama, porque assim toda vez que você for fazer algo que não vai agregar a sua vida, você vai ver o que você escreveu e vai lembrar do que porquê você está fazendo isso. Coloque o seu objetivo como papel de parede do seu celular, do seu computador, para você sempre se lembrar do porquê você está fazendo isso e estar em contato com o seu objetivo. E mesmo que você não alcance 100% do teu objetivo nesses 6 meses, pelo menos você vai estar muito mais perto. Não deixe que os seus sonhos sejam apenas sonhos. Faça, apenas faça. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, então estaremos iniciando essa jornada quase juntos. E irei estar publicando sobre minha rotina, minha jornada lá no meu Instagram pessoal. E quando você tem alguém que está passando pelos mesmos desafios que você se sente mais motivado. Às vezes você não está cansado, só está se sentindo sozinho. Agradeço por vir até aqui, valeu!